Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 351. Bem-vindo ao inferno, senhoras e senhores. Bem-vindos à minha humilde morada. Olhando para o homem alto que acabara de chegar acompanhado de uma das donzelas responsáveis por capturá-los, todos o reconheceram imediatamente. Victor Alucard, mais comumente conhecido como Alucard, foi o vampiro mais jovem a se tornar um conde vampiro, que teve bolas suficientes para desafiar abertamente a autoridade do rei dos vampiros. Escolher o apelido de Alucard foi basicamente um ato de desafiar a autoridade do rei. Ele era uma supernova em ascensão, algo como os Beatles do mundo sobrenatural. Claro, ele não tinha uma boa imagem como os Beatles. Na verdade, ele era bastante temido por sua insanidade. E as pessoas que não tinham informantes habilidosos ou não eram muito profundas no mundo sobrenatural estavam apenas a par de rumores ou informações vazadas como os jogos em que ele jogou ou o tipo de pessoa que estava por perto. Pessoas comuns que, por algum motivo, acabaram se envolvendo com o mundo sobrenatural. Seres sobrenaturais comuns que tentaram se misturar com os humanos. Seres que apenas viviam seu dia a dia, seres que não tinham vínculos com grandes organizações, seres que não tinham relações com cultos fanáticos, ou clãs de sobrenaturais suspeitos. Pessoas comuns como todos os presentes aqui nesta sala. Para essas pessoas, alguém como um conde vampiro seria algo que eles nunca veriam em sua vida. Para essas pessoas, o menor pensamento de entrar em contato com alguém importante como um conde vampiro, nunca passou por suas mentes. Afinal, se colocado em termos humanos, os condes vampiros eram algo como ministros ou pessoas muito importantes que trabalhavam para o presidente. Neste caso, sendo o rei de todos os vampiros, Vlad Tepes. Até onde eles sabiam, Vampire Counts nunca se envolvia diretamente em nenhum problema e geralmente apenas enviava seus subordinados. As únicas exceções são Scatash Scarlet e agora, o novo vampiro conde, Alucard. Depois de um momento de silêncio, alguém falou. Eu não chamaria isso de bem-vindo. Quando os seres naquela sala ouviram a voz do homem, começaram a suar frio, amaldiçoando o homem. Ele não podia ficar quieto. Oh! Victor olhou para o homem de óculos escuros, que vestia um terno simples e segurava uma pasta. Ele parecia ser um assalariado. Analisando a expressão do homem com sua observação recém-desenvolvida, Victor percebeu que o homem estava aterrorizado, mas engoliu o medo e tentou manter a calma através de sua fachada profissional. Eu pensei em chegar aqui e expulsar todo mundo, mas alguém realmente tem coragem de falar. Victor ficou um pouco surpreso internamente. Agora que ele tinha as memórias de Adonis, ele entendia perfeitamente sua posição no mundo sobrenatural e entendia completamente o quão irregular ele era. Você é tão famoso quanto os Beatles. As palavras que Esther falou naquela época agora faziam sentido para Victor. Pelo menos você está vivo, certo? Victor deu um pequeno sorriso que fez o homem estremecer. Sim. Victor riu um pouco e passou pelo grupo com calma, como se fosse o próprio Moisés. E a aura escura saindo de seu corpo também não ajudou. Chegando no meio da sala, ele se virou e disse, senhoras e senhores. Com elegância e nobreza em todos os seus movimentos, continuou, eu vim aqui para dizer que você tem 2 opções. Todos ouviram em silêncio. Não se atreveram a pronunciar uma palavra. Primeiro, você vai fazer algo por mim. Uma tarefa, por assim dizer. Se quando você completar sua tarefa, você ganhará muito dinheiro. Dinheiro que mesmo se você passasse a vida inteira coletando, não seria capaz de coletar. As palavras de Victor causaram um pequeno tumulto com os seres presentes. Eles não vieram aqui para serem mortos. Por que ele está dizendo isso? Isso é algum tipo de armadilha. Várias perguntas passaram por suas mentes, a maioria das quais eles não foram capazes de fazer. Os olhos do assalariado brilharam por alguns segundos com interesse, e ele fez algo que deixou todos tensos. Ele levanta a mão como uma criança na escola, como uma criança que tem uma pergunta sobre algo para o professor. Sim. Victor olhou para o homem. De quanto estamos falando? A pergunta do homem fez o sorriso de Victor se alargar, 8 dígitos em dólares americanos. O que a boca de todos não caiu no chão porque estava grudada no rosto. É claro que o valor varia de acordo com os resultados da tarefa, mas você tem a garantia de ganhar mais de 6 dígitos por apenas participar e fazer um trabalho aceitável. O dinheiro será transferido legalmente, e o governo não cobrará taxas.
O dinheiro será seu e somente seu. Vale dizer que todos os seres aqui são seres normais. Eles nunca colocariam as mãos nessa quantia de dinheiro. E mesmo que colocassem as mãos nesse dinheiro, pagariam uma quantia absurda de impostos ao governo só para ter esse dinheiro em sua conta bancária. Eles nunca conseguiriam esse tipo de quantia de graça por meios legais. Vários pensamentos passavam pela cabeça dos seres, mas Victor podia ver que eles estavam interessados. Deixando esse assunto de lado por enquanto, ele disse, segundo. Seus olhos brilharam com uma luz violeta por alguns segundos. Você volta para sua vida normal e esquece tudo sobre este evento. Depois que as palavras de Victor foram registradas nos cérebros de todos, eles ficaram em silêncio. Choque, surpresa e descrença cruzaram os rostos de todos. Alguém levantou a mão, e desta vez foi uma mulher. Victor apenas olhou para a mulher, tomando seu olhar como permissão para falar. Ela perguntou, por que você está nos deixando ir tão facilmente? Antes que Victor pudesse dizer qualquer coisa, ele ouviu, provavelmente porque não estamos profundamente envolvidos no incidente relacionado à filha do rei vampiro. O assalariado falou. E quando ele percebeu o que tinha dito, ele rapidamente fechou a boca. Victor estava realmente começando a gostar desse homem. Ele era bastante perceptivo. Victor podia ouvir seu coração batendo rápido. O homem obviamente estava com medo, mas ele conseguiu esconder muito bem. Ele está correto. Todos olharam para Victor. Se algum de vocês estivesse profundamente envolvido neste incidente, você não estaria nesta sala. Victor olhou para Maria. Abra a porta. Maria acenou com a cabeça e depois abriu a porta. Andou um pouco mais e abriu outra porta que estava ali para impedir que o som passasse. Ah! E a primeira coisa que todos ouviram foram os gritos de dor. A atenção de todos foi desviada, e eles olharam para a porta, e o que viram? Isso fez seus estômagos se revirarem e seus corpos estremecerem de terror. Eles sentiram náuseas e vontade de vomitar, mas por medo do homem dentro da sala, eles fizeram o possível para aguentar. Alguns engoliam tudo o que saía de volta para seus estômagos. É suficiente, Maria sentiu e então fechou as duas portas. Se alguns de vocês estiveram profundamente envolvidos com este incidente. Bem, eu não preciso dizer isso, certo? O sorriso de Victor cresceu de uma forma que distorceu completamente seu rosto. Era bastante óbvio o que ia acontecer com eles. Todos entendiam isso. Apóstrofo. Ele é um demônio. Errado. Um demônio ainda é muito gentil para ele. Ele é um maldito monstro. O assalariado pensou. Seu rosto estava doente, mas como alguém que trabalhava para uma companhia negra e havia passado por muitos problemas com seres sobrenaturais, ele conseguiu manter sua postura. Eu vou te dar 10 minutos. Pense em suas respostas. Victor voltou para a saída da sala, e logo saiu junto com Maria, deixando pessoas assustadas e confusas para trás. De repente, um poder sombrio apareceu perto dele, e logo outra pessoa foi jogada aqui. Ele era um homem com cabelos brancos e pele incrivelmente pálida. Ele era relativamente baixo em comparação com Victor. A pessoa estava inconsciente. Uma empregada saiu das sombras e curvou-se com admiração. Mestre Kaguya, ele é inocente. Nós interrogamos antes de mandá-lo aqui. Ele estava apenas no lugar errado na hora errada. Um homem sem sorte. Não, ele não é um membro do clã da neve. Kaguya sabia o que seu mestre estava perguntando quando viu a aparência do homem. Afinal, ela também tinha o mesmo pensamento. Ele é uma coisa rara, ele é um fantasma vivo. Fantasma vivo? Sim, ele está vivo e, ao mesmo tempo, não. Ele existe e, ao mesmo tempo, não existe. Seu corpo parece físico, e é tocável, mas, quando você tenta tocá-lo, sua mão o atravessa. Eu só o capturei por causa do meu poder. Isso é fascinante. Kaguya olhou para o homem. Espero que ele queira participar do plano. Isso vai ajudar ainda mais no plano do meu mestre. Inicialmente, ela só pensou em deixar o homem ir quando descobriu que ele era inocente. Afinal, o homem era bastante magro e não parecia ser útil para o plano de seu mestre. Mas ela mudou de ideia quando entendeu que tipo de existência ele era. Como uma donzela que aspirava a ser perfeita, ela deve conhecer todos os tipos de assuntos para ajudar seu mestre. Os olhos de Victor brilharam levemente violete, e ele podia ver que dentro do homem não havia nada. Nada. Ele foi reconhecido como uma parede ou um móvel pelos olhos de Victor.
A única coisa que existia nele era um pequeno fio saindo de sua cabeça. Victor aproximou levemente sua mão do homem, e sua mão passou pelo corpo do homem. Logo o homem começou a afundar na terra. Victor estreitou os olhos e, em vez de tentar tocá-lo normalmente, decidiu tocá-lo com outra coisa. Suas luvas brancas ficaram levemente vermelhas enquanto ele controlava uma pequena quantidade de seu sangue e cobria sua luva. E desta vez, ele conseguiu tocá-lo, uma alma, hein? Isso é peculiar, você sabe de alguma coisa? Victor perguntou ao ser dentro dele. Este homem é uma alma, mas está vivo em forma de alma, o que é impossível. Afinal, para uma alma existir, ela precisa de um receptáculo ou algo que suporte sua existência. Se não tiver nenhuma dessas duas opções, a alma será automaticamente puxada pelos juízes do abismo e será julgada. Afinal, será considerado morto. As únicas exceções a isso seriam seres sobrenaturais como espíritos elementais ou uma árvore do mundo. Esses seres estão ligados ao próprio planeta, e é isso que sustenta a sua existência. Roshani é assim também, sim, mas ela está ligada a algo diferente. Ela não é uma árvore do mundo do planeta de Nightingale, considerando que quando um planeta começa a ter vida, uma árvore do mundo nasce, e quando a conhecemos, ela basicamente ainda era um bebê, mas este homem está vivo. Ele existe em forma de alma, seu vaso é sua própria alma. Sua alma é tão forte que sustenta a sua existência e impede que os juízes do abismo puxem sua alma. De certa forma, ele é uma existência muito próxima de um Deus. Uma existência interessante, de fato. A expressão de Kaguya não mudou, mas ela estava um pouco chocada por dentro. O rosto do homem tremeu e ele mostrou sinais de recobrar a consciência. Ele abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi um homem alto de olhos violeta olhando para ele. Ei, você finalmente acordou. Onde estou? O sorriso de Victor cresceu enquanto ele ria levemente, emitindo um som muito parecido com uma risada demoníaca das profundezas do inferno, antes de dizer, estranho, estranho. Bem-vindo ao inferno. O homem ficou paralisado, mas quando os gritos dos seres foram ouvidos, ele olhou ao redor e teve uma visão literal do inferno. O rosto do homem escureceu e ele murmurou, bem, porra. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 352. Ah, bem-vindo, estranho. Estranho, estranho. Bem-vindo ao inferno. O homem ficou paralisado, mas, quando os gritos dos seres que o cercavam foram ouvidos, ele olhou ao redor e teve uma visão literal do inferno. O rosto do homem escureceu e ele murmurou, bem, porra. Kaguya sentiu vontade de bater no rosto quando viu o que Victor fez. Seu mestre realmente tinha um senso de humor distorcido. Agora, estranho. Você tem 2 opções. O homem olhou para o ser à sua frente, e sentiu que o reconhecia de algum lugar, mas não conseguia pensar em nada devido à situação atual. Primeiro, me ajude com algo, ganhe muito dinheiro e saia deste inferno. Apóstrofo. Ele vai continuar com isso. Kaguya ficou sem palavras. Ela pensou que ele iria parar com suas brincadeiras. Segundo, você permanece neste inferno. Eu não tenho escolha desde o início. O homem se sentiu injustiçado. Exatamente. Bem, essa é uma boa maneira de conseguir a cooperação dele. Kaguya se sentiu bastante surpresa. Maria tocou levemente as costas de Kaguya. Kaguya olhou para sua companheira Maid. Você já deve estar acostumado com as brincadeiras do mestre. Ela sussurrou. Eu sou, mas isso nunca deixa de me surpreender. Seu mestre tinha um jeito estranho de convencer as pessoas a fazer o que ele queria. Hugo. Eu escolhi a primeira escolha. Não é como se ele tivesse algo em que pensar, e ele realmente não queria ficar aqui. Bom. Victor riu e levantou a mão para o homem pegar. Inconscientemente, o homem segurou a mão de Victor. Victor o colocou de pé, dizendo, será um prazer trabalhar com um espírito vivo. Você sabe o que eu sou. Justo quando Victor disse isso ele percebeu que estava segurando a mão do homem. Como isso é possível? Ele ficou bastante chocado que alguém pudesse tocá-lo, e tinha certeza de que não havia permitido que isso acontecesse, pois ainda estava em um estado intangível. Mas ainda assim, este homem o tocou. Ele é o próprio diabo. O rei do inferno. O rosto do homem escureceu quando ele percebeu quem estava na frente dele. Sim, Victor riu. Qual é o seu nome, estranho? Yuya Shinji.
O homem de cabelos brancos, pele incrivelmente pálida como se estivesse morto e olhos negros falou. Yui é meu sobrenome e Shinji é meu primeiro nome. Shinji eles. Victor assentiu com a cabeça. Esse nome, você escolheu para si mesmo? Kaguya perguntou enquanto ela estava com uma cara estranha. Sim. Ele respondeu, inconscientemente. Ele nem olhou para a mulher e apenas encarou o Victor. Afinal, a presença do homem era muito forte, e ele se sentiu muito pressionado. Esses eram os nomes de duas pessoas importantes para mim. Ele continuou. Entendo. Ela se sentiu estranha por causa do nome dele, que parecia ser dois primeiros nomes. Como devo chamá-lo, senhor? Ele perguntou a Victor. Alucard. Alucard é suficiente. Victor deu um pequeno sorriso e então se virou e entrou pela porta quando o tempo deles acabou. Ouvindo o nome sair da boca do homem, Shinji abriu a boca em choque. Parabéns, você foi enganado. Maria falou com um pequeno sorriso. Eu não sei como me sentir sobre você me parabenizando. Maria. A empregada loira respondeu. Maria. Shinji repetiu, falando, como se tentasse memorizar o nome da mulher. Ele então se virou para olhar para a mulher de feições japonesas ao lado dela e sentiu seu corpo tremer. Ele finalmente reconheceu o responsável por trazê-lo para este local. Lembrando-se da visão de um ser completamente coberto de escuridão com cabelos como navalhas correndo atrás dele, ele quase se cagou. Não fuja. Meu mestre vai adorar ver um espécime valioso como você. Lembrando as palavras que a mulher havia falado, seu corpo esfriou ainda mais. Ela está aqui. Aquele diabo. Oia. Parece que ele está com medo de você. Sim. Não sei porquê. Kaguya se fez de inocente. Quais são suas escolhas? Perguntou Victor. Nós vamos participar. O assalariado falou. Nós. Victor abriu um sorriso divertido. Eles me fizeram seu líder. Não me pergunte por quê. Talvez seja porque você tem as maiores bolas. O sorriso de Victor cresceu. Eu não sei o que dizer sobre isso. Ele foi honesto. Ele estava apenas tentando entender sua situação. Com o poder que Victor possuía, ele poderia matá-lo a qualquer hora que quisesse, e ele odiaria morrer sem entender o porquê. Victor riu divertido. Embora as pessoas ao seu redor não estivessem achando graça. Qual é o seu nome? Watanabe Gintoki. Ele respondeu com naturalidade. Gintoki então. Victor falou. Antes de me colocar em algum avião, saiba que tenho uma constituição peculiar. Me conte mais. Eu trago azar para todos ao meu redor, mas por algum motivo, não sou afetado. Eu acho. Ele não sabia dizer se teve sorte ou não. Afinal, ele ainda trabalhava para uma empresa negra, e ele só se encontrou com seres sobrenaturais por acaso. Mas apesar de todos esses encontros, ele nunca esteve em um estado de quase morte, o que seria impossível para uma pessoa normal. Então ele deve ter sorte. Ele não podia dizer. Isso é peculiar. Victor tocou seu queixo e olhou ao redor rapidamente. Ele viu as expressões de todos e percebeu que eles também estavam confusos. É melhor se eu trabalhar sozinho, ou qualquer plano que você fizer pode ir pelo ralo. Ele estava avisando Victor por duas razões. Se ele descobrisse que seu poder afetava qualquer plano que estivesse planejando, provavelmente não ficaria feliz. Ele não queria morrer. Portanto, ele julgou que seria melhor dizer a verdade desde o início. A mente de Victor começou a girar. E logo seu sorriso cresceu. Ele forma um plano, eu tenho o plano perfeito para você. A espinha de Gintoki estremeceu um pouco quando viu o sorriso de Victor. Ele era assustador. Tosse. Como devo chamá-lo, senhor? Alucard. Certo. Agora que as apresentações estão fora do caminho, senhoras e senhores, acompanhem minhas criadas. Eles obterão suas informações bancárias pessoais quando o serviço terminar, vocês verão o dinheiro sendo transferido para sua conta. Lembre-se, o valor depende do resultado do seu trabalho. Alucard. A mesma mulher que levantou a mão no passado fez de novo. Sim. Como você vai julgar nosso desempenho? Não é como se estivéssemos em uma empresa com câmeras onde você pode nos vigiar. Ela perguntou em um tom respeitoso. Ela queria ter certeza de que os seres ao seu redor não trapaceiam ou algo assim. Ao invés de responder sua pergunta, eu vou te perguntar outra coisa. O sorriso de Victor se alargou. Desde quando você acha que não estava sendo observado?
Kaguya sorriu levemente e, sem que ninguém percebesse, bateu levemente o calcanhar no chão, e o ambiente começou a mudar. Uma escuridão começou a sair do corpo de Victor, se espalhando por toda a sala, e logo cobriu tudo. E em poucos segundos, milhares de olhos vermelhos sangue podiam ser vistos olhando para todos os presentes. E a mulher caiu no chão em estado de choque, e não apenas eles, todos ao seu redor também. Até Jintoki e Shinji caíram no chão enquanto olhavam para Victor, que em algum momento tinha milhares de olhos aparecendo por todo o corpo que estava completamente coberto por uma escuridão profunda e com tons de vermelho. Não eram apenas as esposas de Victor e suas empregadas que estavam aqui. Algumas centenas de membros do clã Blanc também estavam lá, membros que foram pessoalmente liderados por Kaguya, que se tornou uma espécie de segundo líder do clã Blanc. Afinal, seria impossível capturar várias centenas de seres sobrenaturais apenas com empregadas domésticas. Skatashi sabia disso. Ela não sabia. Kaguya trouxe os membros por vontade própria, e apenas seu mestre poderia ordenar os membros que ela convocou. Apesar de respeitar Skatashi como grande general e mestre, Kaguya sempre priorizaria seu mestre. A menos que seu mestre pessoalmente ordenasse que ela ouvisse os comandos de Skatashi, Kaguya não faria isso deliberadamente. Seu mestre sempre virá em primeiro lugar, e isso nunca vai mudar, nem mesmo se o mundo acabar no dia seguinte. Essa é a mentalidade de uma empregada doméstica. Uma empregada perfeita, seu trabalho será julgado pela minha empregada mais confiável. Victor tocou levemente o ombro de Kaguya. Kaguya segurou a vontade de sorrir amplamente quando ouviu as palavras de Victor. São as palavras dela que ditam se você ganha dinheiro ou não. Todos olharam para Kaguya, e inconscientemente todos entenderam. Essa mulher é quem segura as coleiras em seus pescoços. Victor se virou e toda a escuridão voltou ao seu corpo. Vejo vocês mais tarde, senhoras e senhores, quando você terminar seu trabalho. Venha me ver, e me traga Jintoki e Shinji quando você chegar. Eu tenho planos para eles. Eu vou te dizer o que eu quero que você faça também. Sim, mestre, Kaguya respondeu. Maria, vamos. Sim. Desde que Kaguya estava por perto, ela estava agindo de forma mais contida, já que ela não queria ser repreendida por essa mulher. Ah! Victor parou de andar e pareceu se lembrar de algo enquanto olhava diretamente para Shinji. Não se atreva a fugir. Seus olhos violeta brilharam levemente. Eu não sou tão estúpido. A partir do momento em que Victor tocou seu corpo, a ideia de correr não passou pela sua cabeça. Ah, é muito bom conversar com pessoas inteligentes. Victor riu levemente. Do lado de fora da sala, Victor olhou para as pessoas que estavam sendo torturadas e disse, é a sua vez agora, Maria. O que eu vou tentar? Ah! Ellie riu levemente enquanto acariciava a cabeça de Maria, não precisa ficar tão tensa. Estarei por perto e se algo acontecer, e lembre-se que você não é um ghoul normal. Você tem o status de um rei. Uma rainha, no seu caso, você deve ser capaz de lidar com isso perfeitamente. Sentindo-se mais confortável com a carícia na cabeça, Maria relaxou. Eu conto com você então, mestre. Omu, você sempre pode contar comigo. Eu sei. Ela falou para si mesma enquanto exibia um sorriso suave. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 353, Oni encontra o vampiro algumas horas depois. Depois de terminar seus preparativos pessoais e sincronizar seu plano com o plano que Skatashi havia criado, Victor estava de volta ao cruzamento mais famoso do Japão. A travessa de Shibuya. HMM. Victor estava de pé no topo de um prédio. Em seu ombro estava Opis que estava sentada. Ela estava de volta em seu vestido gótico, e em seu lado esquerdo ele segurava a mão de Nero. Me solte, por favor. Nero se sentiu bastante tímido. Victor olhou para a garotinha que usava uma roupa parecida com a roupa que ele havia dado a ela na Grécia. Ela tinha uma expressão fofa, olhos vermelhos e cabelos brancos que caíam até a cintura. Ao contrário de antes, ela não estava usando uma máscara. Se os conhecidos de Victor não soubessem do incidente de Nero, eles definitivamente pensariam que essa garotinha era filha dele e de Violette. Você ainda não está acostumada com seu novo corpo, o que aconteceu alguns minutos atrás. O rosto de Nero ficou um pouco vermelho, e seus longos cabelos brancos cobriam seu rosto. Ela tentou usar sua força como de costume, mas acabou que ela pulou muito mais alto do que deveria e bateu com o rosto no chão.
Mesmo coisas simples como segurar um copo ou abrir uma maçaneta provaram ser bastante difíceis para o atual Nero. Sempre que ela tentava andar ou correr, ela colocava mais força do que o necessário e acabava atravessando paredes. Ela tinha uma nova força com a qual não estava acostumada, e estava causando danos ao ambiente e a si mesma. Por causa disso, Victor estava segurando. Mesmo agora, Nero estava segurando Victor com força normal. Normal para seu antigo padrão, porque se Victor fosse humano, sua mão já estaria pulverizada. Bem, isso é meio fofo. Ao ouvir a voz de uma mulher, Victor olhou para trás e viu Jeanne e Ana. Por que você está aqui? Entediado. Estou curioso sobre esse evento. Jeanne respondeu com sinceridade ao contrário de Ana que mentiu. Ela estava curiosa sobre o evento também, mas ela nunca diria isso. Entendo. Eu pensei que Scatash daria problemas a vocês como ela fez com as outras garotas. Ela não confia em nós o suficiente para isso. E isso é justificável. Não nos falamos há anos. Jeanne disse, e nós somos mais fracos do que éramos no passado. Joana continuou. TSK, eu não sou fraco, essa maldita sede de sangue. Ela falou enquanto olhava para Victor. Opis estreitou os olhos e abraçou a cabeça de Victor. Minha. A sobrancelha de Ana se contraiu levemente. Eu sou tecnicamente sua mãe, sabe? Mamãe está morta. E minhas outras mães são esposas de papai. Ana e Jeanne ficaram sem palavras quando ouviram o que Opis disse. PFF. Ana colocou a mão sobre a boca. Vlad perdeu sua filha. A filha da mulher que ele mais amou. Ah, bem-vindo, perdedor. Ela estava se esforçando para não rir como uma louca. Victor mostrou um pequeno sorriso ao ouvir o que Opis disse, e então disse, como podemos confiar em alguém que está escondendo seu nome verdadeiro? É. Ana sentiu seu cérebro esfriar ao ouvir o que Victor disse. Você notou, hein? Jeanne falou. Jean? Você pode esconder muito bem, mas seu corpo é honesto. O sorriso de Victor cresceu um pouco. Microexpressão, batimentos cardíacos, respiração, tudo. Quando uma pessoa mente, é fácil dizer por esses fatores. Você está me dizendo que pode observar tudo isso enquanto fala com as pessoas. Sim, afinal, eu percebo o tempo de forma diferente. Ele deu um pequeno sorriso, e então se virou para olhar para um ponto. Ele começou a ver as pessoas chegando. Honestamente, isso é assustador. Ela foi honesta. Estar na frente dele significa que qualquer ato será praticamente inútil. Ele vai entender tudo mesmo que eu tente mentir. Espere. Percebendo uma incongruência na situação, ela perguntou, por que você está me contando isso? Victor exibiu um pequeno sorriso quando Jeanne percebeu um ponto importante. Afinal, ele não precisava necessariamente revelar isso para ela. Quem sabe? Ele respondeu enquanto acariciava a cabeça de Opis. Vendo a atitude de Victor, Jeanne e Ana estreitaram os olhos, mas logo se lembraram das palavras de Scatash. Por respeito a vocês como velhos conhecidos, não vou me intrometer neste assunto. Se quiserem falar com meu discípulo, podem ir em frente. Seu sorriso cresceu. Eu não me importo com o que você quer do meu discípulo. Mas saiba de uma coisa, ele não é uma pessoa normal. Seus truques habituais serão completamente inúteis. Scatash confiava nas duas mulheres. Um pouco, mas não completamente. A única razão pela qual ela não impediu as duas mulheres de se aproximarem de Victor foi simplesmente porque ela confiava completamente na capacidade do homem de julgar a situação. E havia outra pequena razão: Victor não era uma criança. Da mesma forma que ela queria que Victor não a visse como uma mulher frágil, ela também não queria que ele fosse um homem frágil que dependia dela para tudo. Afinal, era muito fácil depender de alguém para fazer as coisas, mas muito difícil tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Victor deve ver, observar, aprender, vivenciar e lidar com a situação ele mesmo. Foi essa confiança que o Scatash Scarlet teve com seu discípulo. Confia que Victor nunca quebrou porque ele é quem ele é. Ela sabia que se dependesse de Victor, ele não pediria ajuda a ninguém quando viesse ao Japão e começasse a causar caos. Ele era esse tipo de pessoa. Alguém muito parecida com ela. Por causa disso, ela e as próprias meninas se ofereceram para ajudar. Não foi por obrigação, ou porque ele era seu discípulo e marido de sua filha, mas porque eles queriam. O relacionamento deles era baseado na confiança, e a confiança não precisava de palavras, precisava de ação.
Essa foi uma das razões pelas quais Victor não perguntou nada quando o grupo apareceu. Ele entendeu completamente o que aconteceu quando as meninas apareceram. Isso vai ser difícil. Jeanne pensou. Ela não sabia como tentar convencer Victor a fazer o que ela ia propor, afinal, o que ela ia propor era apenas loucura. Olhando para Ana, ela sentiu, levemente. Os dois se conheciam bem o suficiente para entender os pensamentos um do outro sem precisar conversar. Eles decidiram que esperariam e observariam mais o próprio homem. Pai. Opis apertou a cabeça de Victor com mais força ao sentir as pessoas chegando. Não se preocupe, minha filha. Ao contrário de antes, eu estou aqui. Ele acariciou sua cabeça. Ele exibiu um sorriso gentil e olhou para Opis. Ninguém se atreverá a fazer nada com você enquanto eu estiver aqui. Milímetros. Ela assentiu com a cabeça e o abraçou mais forte. Nero olhou em volta e se lembrou da cena que aconteceu há uma semana. Eles não ousam chegar perto de Victor. Ela observou vários socar mantendo uma distância relativamente grande de Victor, e olhando para o homem com uma expressão de medo, enquanto o suor frio brotava em suas cabeças. Só a presença do homem é suficiente para fazer com que todos se caguem de medo. Nero riu divertido quando ela percebeu isso. Honestamente, foi muito refrescante para ele estar do lado dos fortes. Ela até sentiu que poderia respirar melhor. Suspiro, finalmente esse evento está chegando. A semana passada foi bem intensa. Essa voz. Nero, Victor, Opis, Jeanne e Ana olharam para a voz. Eu ainda lembro que nossas garotas ficaram você até a morte. Cala a boca, Oni fêmeas estão com muita sede, e eu tinha 20 anos. Tenha piedade da minha alma. Shutendoji se sentiu bastante apavorado. Ele pensou que ia morrer de snusnu. Sim, o Sr. Luke está falando. Ibarakidoji estava bastante mal-humorado. Você ainda está chateado? Não só eu, todos os homens do clã estão chateados. Não é como se eu tivesse levado essas garotas porque eu queria. Você conhece nossas tradições, as mulheres que escolhem. A população do clã unidos 2 homens era de 8 para 2. Ou seja, entre 10 pessoas, 8 eram mulheres e 2 eram homens. TSK, tudo isso porque você é magro e bonito. Ibarakidoji cuspiu no chão. Ele sabia que seu líder era popular porque ele parecia bem diferente do Oni comum. Ele era magro, alto o suficiente e não tinha muitos músculos. Ele era um Ikemen, um homem muito bonito. E para as mulheres Oni que estavam com sede, ele era um prato delicioso andando. A maioria das mulheres de seu clã eram altas, musculosas e tinham uma atitude guerreira. Eles eram como versões menos musculosas do próprio Ibarakidoji e por causa disso, Shutendoji era bastante popular. Ele era muito irregular. Sua aldeia também praticava um tipo de tradição bastante antiquada. As mulheres escolhiam seus companheiros, e se algum homem se ofendia com isso, elas deveriam lutar contra o homem escolhido para provar que ele se encaixava melhor. Mas ninguém ousaria fazer isso, afinal, Shutendoji era o líder dos Onis por um motivo. Ele era forte, e todos em sua aldeia sabiam disso, mas isso não significava que eles não pudessem ficar com raiva e falar sobre isso. Eu amaldiçoei você. Espero que no próximo festival da colheita você não consiga nenhum parceiro. Ele fez uma pose de oração e começou a falar um mantra de Buda. Eu realmente espero que Deus ouça você desta vez. Você falou a mesma merda no ano passado, e o número deste ano praticamente dobrou. Eu não ficaria surpreso se metade da aldeia tivesse meus filhos agora. E você está rezando para o Deus errado. Buda não aceitará tais pensamentos destrutivos. Sério? Mas ele não baniu Sun Wukong? Nós realmente vamos falar sobre isso agora. Não temos nada melhor para fazer. Nós poderíamos. Sentindo vários olhos nele, Shutendoji olhou em direção ao olhar. E olhou confuso para o homem alto. Eu o conheço de algum lugar? Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você